Bem-vindos a mais uma IA Alfa Morumbi. Que Deus abençoe sua vida. Hoje nós temos uma palavra que vem do trono de Deus, uma palavra para nos edificar, uma palavra para trazer transformação no nosso entendimento, uma palavra para trazer crescimento, para podermos vencer certas barreiras que muitas vezes nós enfrentamos. E tem muito a ver o título dessa mensagem com isso que eu estou falando para vocês, porque hoje nós vamos falar sobre as muralhas. Não é a minha intenção, né, exaurir esse assunto, que nós poderíamos abordar de muitas maneiras e poderíamos aprofundar de muitas maneiras e ficaria algo profundamente extenso. Então, hoje nós vamos fazer alguma coisa sintética em cima de duas áreas específicas, que depois eu vou abrir para vocês na introdução. E eu creio que mais do que nós gravarmos esses princípios, mais do que nós anotarmos esses princípios e decorarmos eles, nós voltarmos o nosso coração para o Deus que criou os princípios, porque quando nós aprendermos a nos relacionarmos com Deus, os princípios vão ser naturais dentro de nós, e não alguma coisa que você tem que ficar decorando e ticando quando você acerta ou quando você erra. É fato que as muralhas existem à nossa volta e na palavra existem muitos exemplos disso. Desde as muralhas físicas até as muralhas emocionais. E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês e eu creio que vai trazer luz à sua vida, de repente para áreas que você está enfrentando um nível de desafio tal que o que parece que você está vendo diante dos seus olhos é literalmente uma grande muralha intransponível pelas suas forças, pelas suas condições, ou pela sua capacidade, ou pelos recursos que você tem. Amém? Eu queria começar esse nosso assunto trazendo um texto que eu vou ler duas partes dele bem curtinhas, que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 22. Eu vou dar uma introdução no versículo 1 para você entender do que eu vou estar falando, e depois nós vamos entrar no versículo 29, no versículo 30, que aí propriamente eu vou falar sobre o tema, tá bom? Então, lá no versículo 1 de 2 Samuel 22, diz assim: Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, Davi passou por uma série de lutas, você deve conhecer um pouco dessa história. Primeiro ele foi perseguido por Saul, que era rei, quando Davi foi levantado por Deus para ser rei em Israel, isso ainda não tinha acontecido, né? E os inimigos todos que se levantaram contra Davi ao longo da sua história de conquista. Então, quando Davi efetivamente conquistou tudo isso, né? Quando Saul já não era mais um perigo para a vida dele, quando seus inimigos caíram por terra, então o coração de Davi se alegrou diante do Senhor e ele exerceu, né, um cântico, né? Ele trouxe um cântico na qual está descrito aí nesse capítulo. Eu quero focar especificamente nos versículos 29 e 30, porque tem a ver com aquilo que nós estamos falando nessa noite. E aí a palavra do Senhor diz assim: Tu, Senhor, és minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Gente, as muralhas são coisas curiosas, né? Como tudo, nós podemos avaliar sempre de dois pontos de vista. Ao mesmo tempo que uma muralha pode servir para a sua defesa, ou seja, você está atrás dessas muralhas e o inimigo está lá, e ele não consegue transpor essas muralhas para atingir você, da mesma maneira, algumas vezes você está do lado dessa muralha e atrás dela existe uma conquista da parte do Senhor, existe uma vitória da parte do Senhor, existe uma bênção, existe algum propósito, existe alguma direção de Deus que de repente parece que está atrás desse lugar que é protegido, que é inexpugnável. Amém? E quando a gente fala sobre o povo hebreu, eles tiveram uma lição extremamente valorosa, extremamente poderosa com relação a como enfrentar muralhas, e é claro que no caso deles isso era uma muralha física mesmo, ok? Era uma muralha realmente de pedras,
era algo que para eles, com o que eles tinham de armamentos, o que eles tinham de conhecimento, o que eles tinham de tecnologia, enfim, nada disso era o suficiente para poder vencer algumas dessas muralhas que eles enfrentaram. E eu vou trazer, claro, uma história que é um clássico aqui, que fala da primeira cidade que eles tiveram que enfrentar efetivamente, quando eles cruzaram o Jordão para entrar na Terra Prometida, ou seja, era um lugar onde Deus queria estabelecê-los, um lugar que Deus tinha dado como herança para eles. Então, logo, se Deus está dando aquele lugar, não apenas tem propósito, mas Deus também iria suprir com tudo que eles precisavam. Eu já falei muitas vezes aqui sobre esse tipo de tópico, né, que nós entendemos que a Terra Prometida é um lugar onde você entra, desfruta e descansa. A Terra Prometida é um lugar de guerra. É um lugar de guerra, mas também é um lugar de conquista. E a primeira cidade que o povo hebreu vai enfrentar quando ele entra na Terra Prometida é justamente a cidade de Jericó e as suas muralhas. E eu vou ler para vocês o texto agora que está em Josué, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 5, que é só uma parte dessa história, mas é a parte que nos interessa referente à estratégia que Deus deu ao seu povo para que pudesse vencer aquela muralha. Lembrando que essa muralha era uma muralha física, mas esse exemplo que está na palavra também serve para todas as demais muralhas que nós possamos encontrar, sejam elas físicas ou sejam elas espirituais. Existe aqui uma direção de Deus de como nós podemos vencer para romper naquilo que Deus quer nos dar. Então, o propósito de Deus era dar Jericó para o povo hebreu na sua entrada na Terra Prometida. Assim como Deus também tem promessas para a sua vida. Às vezes, em volta dessas promessas existe uma muralha. E nós precisamos compreender como nós vamos romper, ou como disse Davi, se as muralhas não vão cair, com o meu Deus eu saltarei as muralhas. Amém? Então o texto diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Havia um cerco por causa do povo de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. Então, durante 6 dias eles fariam, eles rodeariam a cidade uma única vez. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, a arca da aliança, ok? No 7º dia, no entanto, rodeareis a cidade 7 vezes, ao invés de uma, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada um à frente de si. Gente, essa, se você for imaginar, é claro que é uma ação sobrenatural da parte de Deus, mas se você for considerar a estratégia, é a estratégia mais louca que você podia imaginar. Não é verdade? Você consegue imaginar os caras dentro de Jericó, com seu exército lá dentro, é uma cidade que tinha um exército formado, tinham guerreiros treinados, tinha uma muralha realmente inexpugnável, gente, inexpugnável. Não é, você pensa numa muralha, talvez você pensa num muro alto apenas. A muralha deles era um negócio tão grande, tão largo, que dava para correr de big em cima. Então era algo muito poderoso, vamos dizer assim. Agora, você imagina aqueles caras olhando para o povo ali, rodeando a cidade e não entendendo nada. Primeiro olhando para aquele povo que não tem cidade, um povo que não tem uma nação, um povo que não tinha nada, porque o povo que estava dentro da cidade de Jericó eram de lá, ok? Aquela era a cidade deles. Eles olham para aqueles caras e falam: meu, esse povo é homeless. Esses caras não têm casa, esses caras não têm cidade, esses caras não têm nação, eles não têm nada. É um povo que foi vagando pelo deserto, né? Aí olha para eles e vê que ao invés de ter um exército de guerra, você tem sacerdotes tocando trombeta. E ao invés de terem cavalos de guerra, ou de ter bigas, ou de ter armamentos de guerra, tem uma arca que eles estão levando. Então você pode imaginar quanto que esses caras tiraram sarro, provavelmente, claro, não está relatado isso, mas eu fico imaginando o cara de cima da muralha olhando naquela situação e falando: meu, o que esses loucos estão fazendo?
E você imaginar que através dessa estratégia, uma estratégia totalmente sobrenatural, na qual eles se submeteram e obedeceram, e eu não sei se foi algo simples para eles receberem essa direção, olha, vocês vão rodear a cidade uma vez por dia durante 6 dias. Está no 7º, vocês rodeiam 7 vezes, vai tocar a trombeta e os muros vão cair. A gente está falando de um povo que viu, claro, alguns milagres sobrenaturais de Deus. É um povo que convivia com a nuvem do Senhor durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, nós estamos falando de algo sobrenatural. É um povo que tinha cruzado o Mar Vermelho, né? Esse povo que está entrando aí não, porque você sabe que o povo morreu no deserto. Mas Josué e Caleb, esses caras viram essas coisas acontecerem, né? Então, essa história existia efetivamente, do poder de Deus e como ele tinha livrado do Egito e das mãos de Faraó e tudo mais. Você imagina esses caras recebendo essa instrução e falando, meu, como é que nós vamos derrubar os muros? Como é que nós vamos subir? Como é que nós vamos entrar nessa cidade? E Deus dá essa instrução. E embora tenha sido fácil, simples ou não, deles absorverem essa estratégia, a verdade é que eles exerceram pela fé e seguiram aquela direção. E a gente viu que Deus fez efetivamente os muros caírem diante deles e entregou literalmente a cidade de Jericó para os israelitas, né, para o povo hebreu. Gente, muitas vezes a lógica humana não vai ser suficiente para nós vencermos algumas barreiras ou algumas muralhas diante de nós. E eu vou dizer para você que normalmente nós tendemos a colocar a nossa lógica humana, o nosso conhecimento racional na frente da fé. Nós procuramos traçar estratégias ou ter respostas para uma série de coisas que muitas vezes elas vão se manifestar naturalmente através de algo sobrenatural. Ok? Então, é uma ação de Deus que provoca algo no mundo físico. E porque a gente não compreende isso, ao invés de nós buscarmos a Deus para termos uma direção, nós simplesmente tentamos buscar no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, no nosso entendimento, o que é que pode ser a solução para nós vencermos aquela situação. Eu quero te dizer que a nossa fé, ela é fundamental no sentido de nós, primeiro, crermos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem todas as respostas e que Ele está melhor munido, e eu falo melhor munido, gente, para dar algum efeito de comparação, porque se a gente fosse comparar o que Deus pode fazer, o que nós podemos, é incomparável. É completamente incomparável. Mas se nós analisarmos assim, descendo um pouquinho esse nível e equalizando mais, ele está certamente muito mais capacitado a nos ajudar a enfrentar as muralhas que nós temos do que nós mesmos. Mas, muito embora, nós primeiramente busquemos em nós soluções, ao invés de buscar soluções em Deus. Gente, obediência, confiança, são coisas que nós vamos estar falando nessa noite sobre como nós rompermos em algumas dessas muralhas. Eu falei para vocês que eu não iria, né, exaurir esse assunto, mas eu vou tocar especificamente em 2 pontos principais nessa noite. Futuramente a gente pode entrar em outros também que podem se tornar muralhas diante de nós, mas eu quero falar hoje especificamente sobre a muralha financeira e a muralha familiar. Lembrando, gente, que a área financeira e a área familiar, ou as finanças ou os recursos nas nossas vidas e a nossa família, elas em si não são a muralha. Mas, por vezes, muralhas se levantam entre estas áreas e nós. Nós precisamos aprender como nós podemos vencer. Quando nós falamos da área financeira, gente, talvez seja uma das áreas que tem mais, ao mesmo tempo, dúvidas e, ao mesmo tempo, uma série de certezas infundadas. Por conta até de que existem muitas ministrações falando sobre recursos, prosperidade, área financeira, de muitas maneiras, gente. E até eu falo, indo além do que a palavra fala, sabe, indo além do que a palavra fala, que tem muita gente enganada, achando que determinados procedimentos vão produzir uma blindagem em nós, de modo que essas áreas são áreas daquelas que jamais vão ser tocadas, jamais vão ser tiradas, nem tratadas, nem mudadas. Parece que vai, sabe, segue a receitinha de bolo, eu faço tal coisa, recebo tal coisa em troca. Eu quero te dizer, Deus não trabalha assim.
porque ele trabalha além do seu próprio entendimento. Você tem coisas dentro de você que você mesmo não sabe, mas Deus sabe. Amém? Então, eu quero começar falando sobre a área financeira, que primeiramente, todos os recursos, eles vêm de Deus. Seja para o ímpio ou para o crente. Seja para aquele que quer fazer o que é certo, ou para aquele que quer fazer o que é errado. Os recursos estão disponíveis e cada um de nós dá conta desses recursos porque eles vêm da parte de Deus. Se você acredita que os recursos na sua vida, eles vêm por causa da sua sabedoria, por causa do seu conhecimento, por causa do seu preparo, por causa do seu estudo, por causa da sua experiência vasta, blá, 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 quero te dizer, você está muito enganado. Você está muito enganado. Primeiro porque se você teve oportunidade, primeiro porque se você teve condições de crescer, aperfeiçoar, aprender, né, estudar, isso foi o Senhor Deus que trouxe para a sua vida. O Senhor Deus. É Ele quem abre, quem fecha portas. Ele quem abençoa, Ele quem dá, Ele quem tira. Então, quando nós começamos a entender que os recursos são, na verdade, parte de um projeto de Deus, os recursos fazem parte do projeto de Deus. E esses recursos, eles vêm para aqueles que o amam de uma maneira especial. Quando eu falo especial, gente, não entenda abundância, volume, coisas grandes, riquezas, porque a gente tem essa tendência de mensurar coisas. É natural do ser humano mensurar. O que é bom é mais caro do que o que é menos bom, né? Aquilo que é mais interessante, às vezes, é maior do que o outro que é menos interessante. Então, nós damos volume para as coisas e, normalmente, nós atribuímos o maior volume para aquilo que é melhor. Eu quero te dizer, Deus não trabalha dessa maneira. Amém? Então, Deus tem recursos e tem provisão para aqueles que o amam. E, no entanto, apesar de ser um projeto de Deus, a gente vê algumas pessoas que têm dificuldade de viver essa promessa. Tem dificuldade de viver dentro desse propósito. E eu quero trazer à luz para vocês, de uma maneira simples, porém bem embasada, um pouquinho do que são esses recursos e como nós vencemos essas muralhas que, às vezes, se colocam entre nós e o propósito de Deus através, né, dos recursos ou da vida financeira, porque nós podemos, né, servir o Senhor com tudo que nós temos, e nós podemos adorar o Senhor com tudo que nós temos, inclusive e especialmente com a nossa área financeira. Por quê? Porque normalmente as riquezas levam ao poder. Não sei se você já reparou. As pessoas, primeiro, elas querem conquistar riquezas. Quando ela já conquista um certo nível de riqueza, gente, percebe que já não tem mais graça. O cara já pode comprar quantos carros, né, quantas Ferraris ele quiser, e isso não satisfaz mais ele, isso não é mais importante. Aí ele passa a exercer poder. Poder é domínio sobre os outros. Pode reparar que quando uma pessoa que é mais simples, ela adquire dinheiro, imediatamente ela já quer mandar nos outros. Porque o poder é o topo da escala. Né? Então, existe uma relação com a área financeira que é importante, porque ele pode cumprir um propósito de Deus. Ele pode cumprir um propósito de Deus. Eu não falo apenas do recurso que vai para a sua vida, mas de como esse recurso pode ser usado para a implantação do reino de Deus, para ajudar pessoas em dificuldade, e assim por diante. Bom, eu quero ler um texto para vocês, que está lá em Mateus 6, nos versículos 31 e 32, que diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa compreender é que Deus sabe aquilo que a gente precisa. E Ele sabe muito melhor que nós. Porque a gente tem um falso entendimento, muitas vezes, do que eu preciso para viver. Tem gente que se determinou, sabe, se doutrinou a precisar de pouco e fala assim, é só esse pouquinho que eu preciso para viver. E Deus tem alguma coisa maior do que isso. E não porque o maior é melhor, mas só porque cumpre um propósito. Gente, eu quero que você atrele tudo que a gente for falar com relação ao que Deus faz tem um propósito por trás. Deus nunca faz alguma coisa que não tem propósito nenhum. E nessa área não seria diferente. Assim como também tem pessoas que querem ter muita coisa e por conta de muita coisa, de muitas riquezas, acabam se perdendo no meio do caminho.
Então, Deus tem uma porção que é perfeita para cada um de nós, ela não é igual, porque nós não somos iguais também. E muitas vezes ficamos preocupados com o nosso futuro, o que vai acontecer, o que é que vai ser. Né? Esse texto de Mateus é muito legal, porque quando Jesus fala sobre isso, sobre o que a gente vai comer, beber, o que a gente vai vestir, fala como que as coisas acontecem na nossa vida com relação especificamente à parte dos recursos, e ele fala depois no final assim, mas buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que você busca dentro do coração de Deus, que é o reino, Deus vai acrescentar o que você precisa. Amém? Não é você ter menos, nem você ter mais. É você ter a justa medida que o Senhor tem para você e você viver com ela com sabedoria. Então a gente pode com certeza dizer que assim como os hebreus, né, os israelitas, tinham uma terra prometida para conquistar, Deus também tem uma para nós. Só que a nossa terra prometida é diferente da deles. A deles era um lugar geográfico, onde iria se implantar uma nação. A nossa terra prometida são lugares espirituais que Deus quer nos implantar. São territórios espirituais que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Para quê? Para a implantação do reino, gente, do reino. Quando eu falo implantação do reino, é trazer para a terra, através de nós, tudo aquilo que rege o reino: justiça, equidade, amor, respeito, sabe, santidade. Estas coisas que fazem parte do reino seriam implantadas nesse território espiritual. E tudo que é implantado num território espiritual, entenda, vai se manifestar no reino físico. Assim como tudo que você implanta malignamente, vai se manifestar no reino físico, cada um com o seu fruto. Então nós temos na nossa terra prometida, nós temos o nosso lugar de conquista e eventualmente nós vamos encontrar, embora seja uma terra que mana leite e mel, como é essa promessa, ou seja, terra de recursos, terra que mana leite e mel. É terra de recursos. Significa que às vezes vamos encontrar algumas muralhas diante de nós. Como vamos fazer para vencer essas muralhas especificamente na área financeira? Eu quero começar falando do óbvio, porque todo mundo fala sobre isso. Eu vou falar rapidamente sobre isso, mas depois eu vou migrar disso para um nível um pouco mais alto. Mais alto do que isso que a gente vai estar falando aqui. Não que o que eu vou estar falando não é verdade, é a palavra de Deus. Mas nós vamos migrar dessa palavra que foi uma revelação do Antigo Testamento e vamos trazer isso para uma verdade completa, ampla, sobre o que é efetivamente a vida financeira na vida de uma pessoa. Então a gente tem aqui aquele texto clássico de Malaquias, que muitas vezes até falam, as pessoas falam isso de maneira errada, sabe? Olha, você está passando luta na sua área financeira, está desempregado porque você não dá dízimo, você não dá oferta. Calma. Calma que às vezes o homem interpreta certas coisas que Deus, né, trouxe, né, como direção, as palavras mesmo que ele escreveu, e nós interpretamos isso de uma maneira equivocada e julgamos as pessoas por conta disso, e às vezes nós mesmos nos julgamos. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência. Lá em Malaquias 3, de 8 a 12, tá, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, a gente precisa, claro, antes de falar sobre dízimos e ofertas, e a gente poder fluir um pouquinho através desse texto que é clássico para falar sobre isso, a gente precisa entender o que é, né, para que serve e como usufruir. Isso é meio básico, né? Porque muitas vezes a gente lê algum texto, a gente grava aquilo lá, é dízimo e oferta, a gente não sabe nem por que ele existe. Entenda, quando Deus estabeleceu isso na sua palavra, havia um propósito. Não é para nós obedecermos pelo obedecer, mas nós compreendemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Dízimo e oferta faz parte também de um tratamento de Deus no nosso coração. Amém?
Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre oferta primeiro, tá? Você sabia que a palavra oferta ou ofertas está ao longo da Bíblia mais de 500 vezes relatada? Essa palavra aparece mais de 500 vezes descrita na Bíblia, oferta ou ofertas. A primeira vez que uma oferta aparece na Bíblia, sabe onde foi? No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Gênesis 4, 3 e 4 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Vamos tentar, né, trazer um pouquinho mais de revelação com relação a essa palavra oferta. Para isso, deixa eu ver onde é que eu deixei aqui o texto. Sim, a origem dessa palavra, gente, oferta na Bíblia, quando a gente está lendo aqui no Antigo Testamento, então estamos tirando isso do hebraico, ok? Estamos falando então que essa palavra oferta significava alguma coisa como repartir ou conceder, ou podemos até interpretar isso como presente ou dádiva. Agora, você imagina, coloque essa tradução dentro desse contexto. Não só desse, mas qualquer outro que houver oferta. Então, Caim e Abel se apresentaram diante do Senhor trazendo uma oferta. A Bíblia já fala que Deus se agradou mais da oferta de um do que do outro. Por que ele se agradou mais da oferta de um do que do outro? Porque a oferta do outro era mais rica, porque tinha mais dinheiro, porque ele ofertou do que sobrava e não do que faltava. Porque a gente vê isso no final, né, lá no Novo Testamento, quando Jesus fala, ó, essa senhorinha, ela deu daquilo que faltava para ela, enquanto os outros estão dando o que sobra. Na verdade, o grande ensinamento que tem por trás disso não é o quanto você dá, não é o volume do que você dá e não é o que você dá. É claro que a oferta deve ter um certo princípio para ser exercida, ok? Mas está muito mais ligado com a motivação do seu coração. Muito mais ligado com a motivação do seu coração. Porque quando a gente fala aqui que ela é um presente, é uma dádiva, é mais ou menos como se dissesse assim, quando eu oferto a Deus, eu quero dar um presente para Deus. Quando você vai dar um presente para alguém que você ama, você dá qualquer porcaria ou você tenta dar dentro das suas condições o melhor? Não estou falando que você tem que comprar sempre o mais caro, mas você não tem condições de comprar aquilo que é o mais caro, mas você vai escolher dentro do que você tem possibilidade algo que seja bom, que seja legal, que seja interessante, que vai tocar no coração daquela pessoa. Verdade ou não é? Não importa se você é rico, não importa se você é mais simples, não importa. Se você ama uma pessoa, você vai tentar fazer o que é melhor. Às vezes você vai dar até o que você não tem para essa pessoa. Agora, quando a gente fala de fazer alguma coisa, né, uma oferta ao Senhor, que a gente pode traduzir como presente ou dádiva, o que você daria para Deus? Lembre-se, não estou falando de quanto, estou falando do que. Porque depende muito do nosso coração. Vou dar um break aqui para a gente falar sobre dízimo. Vamos falar um pouquinho sobre dízimo agora. Tem gente que até arrepia. Ah, dízimo! Calma, escute o que Deus tem para falar. Amém? Qual é a primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia? Novamente aparece no primeiro livro, que é no livro de Gênesis. A palavra dízimo aparece menos vezes que ofertas, ela aparece cerca de 40 vezes em toda a sua Bíblia, em toda a Bíblia, mas ela se inicia aqui nesse texto de Gênesis 14, de 18 a 20, e não é qualquer texto, vocês vão ver por que ocorre este texto, no primeiro texto, e quem está envolvido nisso. Então, lá em Gênesis 14, 18 a 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, aqui só o contexto dessa história: Abraão se envolveu numa guerra com alguns reis e Deus deu a vitória a ele sobre os seus inimigos, porque ele queria resgatar pessoas que estavam presas ali, porque esses inimigos pegaram as pessoas e pegaram também os seus bens, e tentam até falar: você não fica com os bens, me dá as pessoas. Não, eu não quero nada, para ninguém dizer que foram vocês que me enriqueceram. Eu quero que as pessoas sejam livres. E aí ele faz essa oferta a Melquisedeque, o rei de Salém. Esse Melquisedeque, gente, alguns teólogos, eles pontuam que é um cara que não tinha histórico, ou seja, ninguém sabe de onde ele veio e não sabe para onde ele foi. Mas que fala que era o rei de Salém. Tá,
Calma aí que a gente vai entender no original, na palavra original, o que estava querendo dizer isso. E esse cara simplesmente aparece para abençoar, diz que trouxe pão e vinho. Quando a gente fala pão e vinho, vocês lembram de quem? Pão e vinho. Então, vai guardando. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é o sumo sacerdote das nossas vidas? Vai guardando. Então, ele abençoa Abraão e diz, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Então, o que ele está falando? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, ou seja, Deus, em primeiro lugar. E depois ele fala, e bendito seja o Deus Altíssimo que deu a vitória a Abraão. E aqui fala que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha, e ele entregou a Melquisedeque. Não sei se você parou para pensar, né? O que quer dizer Melquisedeque? O que quer dizer rei de Salém? Talvez isso vai trazer uma luz para o nosso entendimento. Melquisedeque, traduzindo, quer dizer, o meu rei é Sedeque, ou o meu rei é Zedeque. Mas quando você pega todas essas palavras no original, né, a raiz dessa palavra fala de rei, justiça e retidão. E, portanto, nós podemos dizer exatamente que era o rei de justiça. Melquisedeque, sacerdote, era o rei de justiça. Quem você imagina que é o rei de justiça? Quem é aquele que justificou a muitos? Guardou? Então tá bom. Ele era o rei de Salém. Essa palavra Salém, gente, no original, no hebraico, é Shalem, que é a mesma raiz de Shalom, que quer dizer paz. E alguns estudiosos ainda dizem que pode ser o nome mais antigo da cidade de Jerusalém, era Salém. Quem é que vai reinar em Jerusalém? Então agora a gente pode juntar todas as pecinhas aqui, né, do que está escondido nessa palavra. Então, quem é Melquisedeque? Eu creio que Melquisedeque era uma cristofania, era uma aparição de Jesus no Velho Testamento, que veio com o pão ou com o vinho, veio abençoar Abraão, veio exaltar o nome do pai dele, certo? Falando do Deus Altíssimo. Então, é literalmente a presença de Cristo aqui. E aqui fala que Abraão, então, deu o dízimo, e até então essa palavra não tinha aparecido, que é a 10ª parte de tudo que ele tinha. Então, gente, quando nós trazemos a esse entendimento, tá? Então, falamos de ofertas, falamos de dízimo, e estamos discernindo o que é cada uma dessas coisas. Eu falei para vocês que a oferta depende muito da intenção do nosso coração, e, gente, o dízimo também. Você vê como é curioso, né? Quando você olha no Novo Testamento, Jesus não invalida o dízimo. Tem gente que fala, né? Não, mas no Novo Testamento não tem dízimo. Claro que tem. Jesus até está tendo uma conversinha ali com os fariseus da época, falando, né? Vocês negligenciam algumas coisas da palavra, porque vocês entregam até o dízimo da hortelã, né? Ou seja, vocês dão o dízimo das coisas mais bobas, mais pequenininha, da mais detalhada, porque vocês estão seguindo uma regra tão dura, mas vocês negligenciam outras coisas que são mais ou não, né? Tão importantes quanto. Então, quando você vê a igreja primitiva sendo formada, você vê que as pessoas, elas se achegam não para entregar 10%. Elas entregam muito mais do que isso. Tem gente que entregou tudo. Então, quando a gente fala de dízimo, embora a palavra dízimo seja os 10%, nós estamos falando de uma entrega para o Senhor no sentido de mostrar que nós confiamos nele. É claro, gente, que a motivação do meu coração pode me enganar. Porque eu já vi muita gente que passou por dificuldade e falou, mas eu sempre fui dizimista e ofertante, como essa dificuldade me alcançou? Eu queria perguntar para você se você acredita, e tem algum lugar na Bíblia que fala, que quando uma pessoa entrega os dízimos e as ofertas, ela está completamente, né, protegida, ou está liberada, ou qualquer situação na área financeira que venha sobre ela vai cair por terra e nada vai atingi-la. Aonde você vai encontrar isso na Bíblia? A Bíblia vai relatar do início ao fim, você pode ler, que o Senhor vai sustentar aqueles que o amam. Isso está escrito. Você pode passar dificuldade, pode passar momento de mais abundância, mas o Senhor nunca vai deixar faltar. Você vai ter. Porque isso é uma promessa que ele fez. A gente acabou de ler. O problema é que as pessoas acreditam que por conta de serem fiéis nos dízimos da oferta, é como se tivesse uma troca com Deus. Olha, eu sou fiel nos dízimos da oferta, Senhor, e o Senhor me abençoa, e não só não deixa faltar, mas me dá em abundância. Tem muita gente que pensa assim. Pode ser que não seja você, mas tem pessoas que pensam que é assim que funciona, é uma moeda de troca. Eu sou fiel nos dízimos das ofertas, Deus é fiel comigo, me suprindo
mais do que eu possa pedir ou imaginar. Gente, eventualmente, todos nós que temos esse conceito no nosso coração, podemos passar por dificuldade. E é aquilo que eu estava falando no começo, como as pessoas julgam, né? Vê o irmão que está passando uma dificuldade financeira e vai falar, o irmão está em pecado. Você nem sabe. Sabe, você nem sabe o que pode ser isso, você não sabe o que pode ser. Eu vejo duas coisas muito importantes que a gente precisa exercer quando a gente fala de dízimos e ofertas e tem tudo a ver com a área financeira, que é, primeiro, a confiança em Deus, que eu cito o texto de Provérbios 3:5, para mim é fantástico, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Então, confiança no Senhor. E outra é dependência de Deus. Não é dependência da bênção, não é dependência do recurso, não é dependência da área financeira, é dependência de Deus. Que eu cito o texto de João 15:5, né? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando. Vocês precisam de mim. Então, dependência. Então, ser dependente de Deus é uma bênção, isso não é um problema. Amém? Confiar em Deus é uma bênção, isso não é um problema. O problema jaz em que nós confundimos essas coisas e passamos a exercer certos princípios na intenção que Deus me abençoe. E quando nós estamos querendo que Deus nos abençoe, nós estamos olhando muito mais para as coisas do que para Deus. Não estou falando que você só está olhando para as coisas, mas às vezes você está olhando mais para elas. E seria hipócrita da minha parte se eu falasse que ter coisas não é bom, ou ter coisas não é legal. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza: coisas não vão fazer você feliz. Elas são novidade no momento, logo depois elas deixam de ser. Ficam velhas, desgastadas, deixa de ter aquele mesmo glamour de quando você as comprou, as ganhou. Então nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Existe um princípio aqui? Sim. A gente pode negligenciar esse princípio? Não. Dízimo e oferta é um princípio? Sim. Mas se eu exercer esse princípio na intenção de fazer uma troca com Deus, eu estou no caminho certo? Não. Você não está. Porque, como eu falei para você, o que importa é o seu coração. Qual é a motivação dele? Você obedece isso porque você está enxergando a mensagem do reino, né? Submissão, obediência, dependência, e ao mesmo tempo você ser instrumento de implantação do reino, ou você está querendo ter uma vida melhor? Porque eu vou falar para vocês que o evangelho está sendo pregado, não vou generalizar, mas é claro que não é em todo lugar assim, como se fosse uma forma de mudar a sua vida. Entregue a sua vida para Jesus e os seus dias vão ser incríveis. Eu fico imaginando Paulo sendo decapitado com essa mensagem. Olha, você entrega a vida para Jesus que os dias de vocês vão ser incríveis. Aí o cara, sabe, imagina aquele cara de preto com o capuz assim, deita ele lá não era uma guilhotina, mas sei lá, põe numa madeira ali, num tronco e pau, corta a cabeça dele. Você imagina essa mensagem, como é que chegou na cabeça das pessoas? Realmente é incrível, hein? Esse negócio de entregar a vida para Jesus é fantástico. Perdeu até a cabeça. Paulo até perdeu a cabeça, de tanto que ele ficou louco por isso. Então, a gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa sondar o nosso coração, gente. Um princípio não é invalidado por conta da nossa postura, ele continua sendo válido. Mas eu exercer esse princípio pelo motivo errado é tão ruim quanto eu não exercer. E eu não estou estimulando você, né, a deixar de exercer porque você acredita que você está fazendo uma troca com Deus. Muito pelo contrário, eu estou estimulando você a continuar fazendo o que você faz, ou se você não faz, você começar a fazer pelos motivos corretos. Amém? Filipenses 4, de 11 a 13, diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem falou isso? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, gente, só para você compreender também um pouquinho da vida desse cara. Esse cara foi criado aos pés de Gamaliel, estava sendo preparado para ser o top dos tops. Então ele tinha condições financeiras, ele tinha estudo, ele tinha preparo, ele tinha posição. Ele não era um cara pobre, sabe, que veio de um lugar simples. Ele era um cara da alta.
Esse cara, Paulo, ele abriu mão de uma série de coisas para seguir o Senhor. Isso não quer dizer que a gente tem que ser pobre para seguir o Senhor. Isso não quer dizer que você tem que dar tudo que você tem para seguir o Senhor. Não é isso também. Para ele foi importante isso, porque ele precisava para cumprir o propósito da sua vida. E você vê Paulo falando assim, olha, eu sei passar fartura, porque tive momentos de fartura que Deus trouxe com abundância, mas teve momentos que Deus me permitiu passar por escassez. Será que ele não podia falar assim, Senhor, mas eu sou Paulo. Eu sou o cara que vai escrever aí metade do Novo Testamento. Claro, ele não sabia disso ainda, mas eu vou ser o cara que vou escrever metade do Novo Testamento. Eu vou passar escassez, Senhor, não faz muito sentido isso. Porque às vezes a gente tem esse tipo de conversa com Deus. Senhor, não faz sentido. Não faz sentido para mim e para você, mas para Deus faz. E Paulo passou por escassez. Ele passou por escassez, gente. E ele era um cara que não tinha fidelidade no coração dele. Uau! Eu sei que Paulo não deve ser a nossa meta final. Nossa meta final é Cristo Jesus. É ele, para ele que nós temos que olhar. Mas, eventualmente, esses homens que foram caras que se destacaram por amar, ser apaixonados por Deus e darem a sua vida para servir o Senhor, esses caras servem de parâmetro para nós. Então, você olha para a vida de Paulo, pô, o cara passou escassez. E ele era um cara fiel. Mas Deus não deixou faltar nada até o seu último dia. Cara, mas ele perdeu a cabeça porque havia um propósito na vida e na morte. Gente, eu vejo muitas pessoas que questionam, às vezes, certas coisas que acontecem e a gente imagina, porque a gente faz uma imagem de Deus, sabe? A gente vê uma certa situação e a gente fala assim, eu creio que Deus vai fazer dessa maneira. Nós não somos Deus, Deus não pensa como nós, sabe? Deus não pensa como nós. E às vezes quando a gente sofre um revés e perdemos pessoas que amamos, perdemos algumas coisas que são importantes para nós, a gente fala, onde estava Deus que não viu isso? Deus não se importa, ele se importa. O que você não está entendendo é que os pensamentos dele são muito além dos teus. E a vida não acaba aqui. Não acaba aqui. Mas aqui é muito importante, porque os anos que você vive aqui vão ditar toda a sua eternidade. Vão ditar toda a sua eternidade. Então, Paulo tinha muitas experiências com Deus. Ele passou por esse momento de dificuldade. Gente, um dos primeiros princípios que eu aprendi foi sobre dízimo e ofertas. Então, quando eu efetivamente, acho que até antes de entregar a minha vida para Jesus, eu já ofertava. Mas efetivamente, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, depois que efetivamente eu busquei conhecer quem era o Senhor, aí eu compreendi esse princípio e coloquei em prática. Desde aquele tempo, isso foi em 2001, até os dias de hoje, eu sou um cara que leva isso muito a sério. Muito a sério. E às vezes a gente faz muita conta, né? Porque a gente quer ser detalhista, assim, né? Sabe? Eu vou calcular os 10%, vou pôr aqui na calculadora 10% de tudo, e faz o cálculo certinho e tal. Com o tempo, você vai entendendo que o princípio, ele não é mais importante que o amor a Deus. E você faz por amor a Deus e não por amor ao princípio. E aí você, quer saber na dúvida? Vou dar mais. Aí não tem risco de não ter problema, sabe? Mas você faz isso não no sentido de ter problema porque Deus vai fazer alguma coisa com você, porque vai te castigar e vai tirar tudo de você. Não é isso que eu estou falando. É que você quer tocar o coração de Deus. Você quer mostrar para Ele que você depende dEle. Riquezas podem nos dar uma falsa sensação de segurança. Mas quando eu coloco minha segurança no Senhor, as riquezas passam a ser apenas um instrumento para algo que é maior. Não que a gente não possa usufruir, não que a gente não possa viver das bênçãos que Deus dá. Mas ela passa a ter um sentido muito maior do que isso. Mas mesmo assim, gente, ao longo desses 20 anos que eu tenho sido dizimista e ofertante, Carlos, você nunca passou por uma escassez, uma dificuldade? Passei. Teve uma época da minha vida que olha, se não fosse pela misericórdia de Deus, o carro que eu tinha era o carro que a empresa tinha me dado, que eu não tinha condições de comprar um carro. E graças a Deus a empresa me deu um carro. Era um carro que não tinha nada. Eu já contei essa história algumas vezes, em outros áudios. E às vezes eu tinha que fazer reuniões importantes em prefeituras, né, para ver a parte de aprovações de projetos. E eu tinha que me deslocar com esse carro que o senhor me deu. Era um carro que não tinha ar-condicionado, era um carro que não tinha nada, gente. Era só um motor, o volante e o banco.
E nos dias quentes, sabe que é você se arrumar por uma camisa social para ir para uma reunião, você chega na reunião, a camisa colada nas costas, assim, molhada. Era assim que eu ia para as reuniões. Glória a Deus, eu tinha um automóvel. Não era meu, era da empresa. Glória a Deus, porque senão eu estaria a pé. E teria que fazer essas coisas de maneira muito mais complexa e muito mais desgastante. Eu não tinha dinheiro, gente, para comprar um móvel para pôr no meu recém-comprado apartamento, porque todos os recursos iam para pagamento do financiamento. Foi um tempo de escassez? Foi. Carlos, faltou dinheiro para pagar o condomínio? Não. Faltou dinheiro para você comer? Não. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro novo, eu não tinha dinheiro para comprar um sofá. Mas eu tinha dinheiro, por exemplo, para comprar um colchão daqueles de ar, sabe, que você infla. Era o meu sofá. Louvado seja o Senhor, gente. A gente passa por momentos de escassez também. Mas o mais importante é você entender o princípio. Às vezes a escassez vem porque Deus está provando o nosso coração. Às vezes a escassez vem porque Deus está nos ensinando a depender dele. E às vezes a escassez vem porque nós estamos fora do princípio, estamos pecando, estamos fora da sua vontade. Você quer romper na muralha na área financeira, primeiro você precisa entender o seu relacionamento com Deus. E a motivação do seu coração. Quando você passar a entender isso, você sabe que a área financeira serve a um propósito que é maior que você e que os seus sonhos. Mas isso não invalida as bênçãos de Deus, os mimos de Deus e coisas que o Senhor nos dá, às vezes, para alegrar o nosso coração. Não invalida. Mas você precisa saber onde está o seu coração. Antes de aplicar o princípio, você precisa saber por que você precisa aplicar esse princípio. Você não faz troca com Deus, tá? Porque Deus não deve nada para ninguém. E vou te dizer que o seu dízimo e a sua oferta para Deus é uma gota no oceano. Menos que isso. Um micróbio no oceano. Menos do que isso. Ele é o dono do ouro e da prata, gente. Ao som da sua voz, ele gera recursos do nada. Do nada. Então, ele não precisa. Mas quando nós nos colocamos nessa posição, nós rompemos essas muralhas. Porque entendemos que isso tem um propósito que é maior do que nós. Que é servir a Deus. Amém? Que é mostrar que nós confiamos nele. Que nós confiamos no seu amor por nós. E depois, gente, para a gente fechar, são 2 tópicos apenas hoje, nós vamos falar sobre a muralha familiar. Eu já tinha falado no começo, a vida financeira não é uma muralha, e muito menos a vida familiar, tá? Às vezes ela parece ser uma muralha, mas não deve ser. Hoje a família vem se deteriorando com muita rapidez, porque as pessoas não têm tido mais paciência, as pessoas não têm tido amor, as pessoas não têm tido respeito. As pessoas estão buscando o seu próprio prazer e a sua alegria. É verdade isso, gente. Até dentro da igreja isso já é uma coisa notória. Não, você tem que ser feliz, tem que encontrar sua felicidade. Se você não tem felicidade no seu casamento, por exemplo, você tem um problema. Geralmente o problema é do outro. O problema nunca é nosso. O problema é sempre do outro. Eu quero te explicar que até pode ser que seja isso também. Mas a vida financeira, a vida familiar e as muralhas familiares se levantam principalmente porque nós não compreendemos o projeto de Deus. Então, para eu saber como deve ser a minha vida familiar, com o cônjuge, com os filhos, eu preciso entender qual é o projeto de Deus. Eu preciso ir buscar de quem criou a família. Quem criou a família não foi o homem, quem criou a família foi Deus. Eu preciso saber o que Deus pensa da família para que eu possa exercer isso com sabedoria e vencer essas barreiras. Você sabe que tem muitos casamentos que duram muitos anos porque são sustentados por alguma coisa, não por Deus. Basta faltar alguma coisa, o casamento acaba. Já deve ter escutado 1000 vezes alguém falar, né, muitas pessoas falarem sobre não, tal casal era uma alegria total, eles perderam tudo e se separaram. Eu já vi casais que tinham muito dinheiro, perderam tudo e continuaram juntos, até ficaram melhores depois do que antes, como relacionamento. Mas a gente vai ver, de repente, uma maioria de casos que é o contrário. Eu posso listar não apenas o dinheiro, mas eu posso listar a prosperidade, eu posso listar o prazer, eu posso listar as alegrias transitórias como sendo coisas que camuflam a unidade, né, familiar. E basta faltar um desses elementos por algum tempo, porque às vezes a pessoa, por um tempinho dá para aguentar, mas basta faltar isso por alguns anos, acabou o casamento. Verdade ou não é? Então, gente, às vezes nós estamos diante de uma muralha.
Deus tem um projeto de família para nós, um projeto de uma família abençoada, de uma família em que há uma sinergia. Não é uma família perfeita, porque nenhum de nós é perfeito, entenda isso. Conflitos, né, discordâncias momentâneas, eventualmente acontecem, faz parte do processo. Mas isso é momentâneo, é rápido, e vai embora rápido quando as pessoas buscam o Senhor e entendem o seu papel. Então, nós precisamos compreender o projeto de Deus para que essas muralhas que se levantam diante de nós e o projeto da família que Deus tem para nós, que às vezes nos leva a desistir de tudo. Pais que largam os filhos, maridos largam as mulheres, mulheres largam maridos pelos motivos mais torpes e bobos possíveis. Inadmissível, gente. Que amor é esse? Quando você olha, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, tem algumas instruções simples aqui. O que os filhos têm que fazer? Obedecer aos pais. No entanto, gente, hoje eu vejo uma situação, beiro ridícula até, sabe? Os pais obedecendo os filhos. Eu não consigo entender. A minha geração talvez tenha sido uma das últimas que tenha tomado uma chinelada e uma cintada. E vai levantar alguém para falar assim, imagina que absurdo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Foi bom para mim. Porque às vezes eu não tenho condições de compreender o que eu preciso aprender. Eu não tenho nem maturidade, nem quero ouvir. E às vezes uma cintadinha, uma chineladinha, que não é para machucar, não é para destruir, ok? É para alertar, olha, você não está me ouvindo, você não quer me ouvir, mas você está fazendo o que está errado. Isso foi bom. Claro, quando aconteceu, não foi. Batia aquela revoltadinha, né? Aquela revolta, aquela irazinha. Mas quando a gente amadurece, olha para trás, e a gente enxerga tudo que a gente fez e o trabalho que os nossos pais tiveram para colocar a gente no caminho correto, ora pontuando, ora falando, quando isso era cabível, quando não era cabível, tinha que ter alguma relação, né? Não estou falando de você, até por conta disso, né, pessoas que espancam, aí nós estamos saindo totalmente fora até do que a palavra fala. A gente está falando de correção, não de destruição. E eu vou falar mais, tem pais que não agridem os seus filhos fisicamente, mas agridem com palavras. Vou te falar, é pior. Porque você toma uma chinelada, fica vermelho, meia hora depois você não tem mais nada, sumiu tudo. Tem certas palavras que os pais lançam sobre os filhos, marcam eles por toda a vida. Isso é um crime. Isso é um crime. Amém? Então, o que está falando aqui? Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Também tem o lado dos pais. Tem que ter sabedoria para você educar e saber em cada etapa da vida dos seus filhos como eles vão aprender o caminho que tem que ser ensinado. Porque a gente precisa ensinar o caminho para os filhos, né? Se você deixar eles navegarem sozinhos ao sabor do vento, pode entender, vai ter problema. Vai ter problema. Porque às vezes a gente ensinando, já, né, dá aquela escapadinha até conosco, né? Eu me lembro de mim, meus pais sendo, sabe, pontuando, ensinando, com toda a paciência, colocando certo ou errado. A gente escolhia o que era errado. Então imagine sem você falar nada, o desastre que é. Então, existe uma relação aqui importante. Depois, lá em Efésios 5, 22 a 25, fala assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós temos outro problema de princípios que são entendidos de forma errada. Mulheres sejam submissas ao seu marido, não é para o marido fazer da mulher gato e sapato. E acontece. Por conta disso, você vê os índices de feminicídio aumentando, né, de desrespeito no lar aumentando. E existe uma ação, existe uma reação também. A revolta das mulheres com relação a homens que não sabem o seu posicionamento gera esse excessivo que a gente vê nos dias de hoje. Por quê? Porque falta homens que tenham hombridade. Homens que saibam o que é ser homem.
Ser homem não é usar a sua força, a sua palavra, o seu poder, porque às vezes é o homem que sustenta o lar, então ele se vê no poder de determinar para a mulher o que ele faz, o que tem que ser ou não tem que ser. Tudo isso é princípios usados da maneira errada, e toda ação tem uma reação, gente. Toda ação tem uma reação. Da mesma maneira que a Bíblia fala que é importante, né, educar os filhos, e às vezes é necessário, né, quando fala que não afastar a vara do filho, em algum momento, determinadas situações muito específicas, existe uma maneira de você, né, corrigir, que não é a correção que a gente vê, que são pais que literalmente destroem os seus filhos fisicamente e moralmente também. Toda ação tem uma reação, gente. A mesma coisa aqui. A palavra de Deus nunca falou aqui, homens, governem sobre as mulheres e coloquem elas debaixo dos seus pés. Nunca vi isso em lugar nenhum. Aliás, se alguém falar uma besteira dessa, pelo amor de Deus, aí esse cara tem que ser preso mesmo. Mulheres sejam submissas ao próprio marido. Eu vou trazer uma palavra para vocês aqui, vocês vão ficar... Agora vocês vão entender. A Bíblia fala sobre essa submissão, essa palavra no original, no grego, é upotasso. Ok? Upotasso. Essa palavra, se a gente puxar ela, né, na raiz, upo e tasso, quer dizer pôr, sob e organizar, pôr em ordem. Mas a melhor tradução que a gente tem para essa submissão da esposa, sabe o que é? Render-se ao conselho de alguém. Significa assim, mulheres, escutem os seus maridos antes de tomar uma decisão. Eu quero te dizer que é muito válido e muito importante, e eu pratico isso na minha casa, consultar a minha esposa antes de tomar uma decisão. Primeiro porque a concordância vai dar poder para a gente conquistar. Se houver concordância, Deus está no negócio, vai dar certo. Então, render-se ao conselho de alguém. Isso é submissão. Submissão não é você se colocar num patamar menor do que o outro, como as pessoas interpretam. Tudo errado, gente. Então, as pessoas não sabem o que é um princípio e não sabem executar. Isso tem um monte de homem, sabe? Homens que não são homens, na minha opinião, sabe? Não são homens. Porque homem que é homem sabe cuidar de uma mulher, sabe amar uma mulher, sabe suprir uma mulher, sabe ser o esteio emocional de uma mulher e ser força para ela. Por causa desses homens fracos, é que as mulheres estão se levantando com força, falando assim, eu não preciso da sua força, eu não preciso de nada. Uma mulher não precisa de homem para nada. Eu tenho escutado isso, gente. Isso também é besteira. Isso também é besteira. Um precisa do outro. Um precisa do outro, gente. Amém? Então, as relações familiares muitas vezes se perdem porque nós não compreendemos o coração de Deus com relação ao projeto da família. E nós começamos a achar coisas, e até lemos a Bíblia, e o que é pior, a gente lê a Bíblia e não entende o que está lá. E pratica de maneira errada. Sabe, com relação à obediência dos filhos, sabe como é que chama essa palavra no original? Essa palavra obediência no grego? É upakuo. Upakuo. Você lembra do upotasso? É o mesmo ali, a mesma raiz, tá? Que é colocar prestar ou pôr sob prestar atenção. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode traduzir aqui do que seria essa palavra obediência no original? A melhor tradução para a gente seria ouvir uma ordem. Obediência não é simplesmente você acatar aquilo que alguém mandou. É ouvir a ordem. Eu preciso ouvir, porque ouvindo eu vou discernir por que eu estou recebendo essa ordem. Não que você, algumas vezes, vai poder questioná-la. Porque como parte da criação dos filhos, do ensino, tem horas que é necessário que você coloque. É isso que tem que ser feito, filho. Aqui você não tem opção. Mas eu vou te explicar por que tem que ser feito. Porque também tem pais que chegam e falam, faz assim, por quê? Porque eu mandei. Por que tem que ser feito? É claro que você não vai explicar um porquê de alguma coisa com uma criança de 2 anos, que ela não vai entender. Por isso que eu falo, em cada etapa, uma maneira de você educar, de você criar. Mas, como a gente não entende os princípios de Deus, a gente não coloca em prática. E quando a gente olha para a nossa família sendo destruída, parece que tem uma grande muralha diante de nós. Por que a gente não vê essa muralha? Porque nós estamos exercendo esses princípios e não estamos, principalmente, conhecendo o coração de quem criou esses princípios. Voltando rapidamente aqui para a gente fechar a ministração. Se eu pegar os princípios e tratar isso como um checklist, nunca vai funcionar da maneira que Deus projetou que fosse. Porque Deus quer que eu conheça o coração dele. E a partir daí,
esse checklist vai existir naturalmente no meu coração. Vai ser natural eu fazer isso. Amém? Não deixe a sua família se perder. Não fique passando, sabe, necessidades e perdas que Deus não tem para você. Eventualmente, a gente pode passar por provas. Mas, às vezes, por falta de princípios, e principalmente para a gente não conhecer o coração de Deus, a gente está passando por dificuldades. E as coisas se tornam barreiras, muralhas diante de nós. Você pode vencer essas muralhas. Em primeiro lugar, você tem que conhecer a Deus. Depois, você vai conhecer os princípios dele. Você vai entender por que daqueles princípios, porque você vai conhecer a Deus. E aí, pelo motivo correto, pela motivação correta no seu coração, você vai conseguir colocar em prática. Amém? Se você precisa de uma vitória na sua área financeira, se você precisa de uma vitória na sua área familiar, eu queria que você orasse comigo agora. Agora. E é uma oração que você não vai apenas pedir para Deus alguma coisa, você vai ofertar para Deus alguma coisa, você vai ofertar para Deus o seu coração e a sua vida. Porque se você quer mudança, se você está disposto a fazer qualquer coisa para ver a vitória, né, para ver essas muralhas caindo, então eu quero que você ore assim comigo. Senhor Deus, em primeiro lugar, eu preciso te conhecer. Eu preciso saber quem me criou. Eu preciso saber o que tem no teu coração, Senhor. Eu quero conhecer o teu coração. Eu quero te amar. Senhor, muitas vezes estou preocupado com o resultado, com a minha vitória. Mas esqueço de quem é que me dá essa vitória. Porque os meus olhos estão nas coisas, mais do que estão no Senhor. Mas a tua palavra fala que eu devo amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, acima de todas as coisas. Me ensina a te amar. Eu quero ser um vencedor. Eu quero vencer, Senhor, todas as muralhas que se levantaram na minha família. Eu quero vencer, Senhor Deus, todas as muralhas na área dos recursos na minha vida. Pois eu quero viver a porção que o Senhor tem para mim. Então eu oferto, eu te dou meu coração, eu te dou os meus dias, eu te dou a minha vida. Para que o Senhor dê a ela um propósito. Ilumine o caminho e me faça realizado por te pertencer. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração, pode ser que você não vá ver as coisas mudarem de uma hora para outra, mas continue buscando ao Senhor, continue colocando a sua vida diante dele, para que essas barreiras venham a cair. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser, para mais uma palavra que vai vir do trono de Deus, uma palavra do nosso Deus poderoso para nós. Instrução, crescimento e bênção sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele te prospere em todo lugar. Amém.